Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o meu primeiro Faça e Venda com a equipe Fabi Rodrigues. A proposta de hoje é um imã de geladeira no tema do Dia das Mães. Tá chegando aí, né? Eu fiz assim com a Santinha, usando essas texturas da Priscila Canhadas, que tem as frasezinhas do Dia das Mães. Para fazer a Santinha eu usei esse molde da Simone Moldes e outros materiais que ao longo do vídeo eu vou falando. Vamos lá? Eu vou abrir a massa com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Coloco sobre a textura, passo o rolinho e aí vai sair bem direitinho. Ela não gruda. E nesse caso eu vou cortar com um coração, cortador da Blue Star de coração. E agora eu vou abrir a massa branca, também com a mesma espessura. Eu uso uma régua, porque eu ainda não tenho uma régua niveladora, então uso uma régua escolar. Usei aí uma textura da Blue Star, passei óleo na mesa e no cortador e vou cortar com esse cortador de textura, também da Blue Star. Aí eu reservo e vou passar agora o pó. Então no coração eu vou usar esse pó da Saramanil, é o rosa camaleão. Ele dá um brilho bem legal, fica bem bonito e dá um destaque ali na letra, né? Eu uso um pincel macio, tiro o excesso na tampa e vou passando por todo o coração. É importante falar que nesse caso eu tô passando com a peça úmida, tá? Não deixo secar não. Eu abri o coração, abri a moldura, os dois estão úmidos e aí eu já vou passando o pó. Agora na moldura eu vou usar o azul fluperolado, também da Saramanil. Esse meu tá num pote antigo, que faz o tempo que eu tenho, ele rende bastante, né? E a mesma coisa, peça úmida, vou usar um pincel macio, tiro o excesso na tampa e aí nesse caso eu vou fazer um sombreado. Então eu carrego o pincel e vou colocando nas laterais, levando para dentro, fazendo um sombreado, né? Aos poucos eu vou deixando mais clarinho para dentro. Aí vou fazer isso em toda a volta. Quando eu terminar de fazer toda a volta, com o pincel menos carregado, eu passo para dentro para ficar um azul bem clarinho no centro da moldura. Aí ele vai dar um efeito bem legal. Pego essa peça e reservo, deixo secar. Para fazer a santinha, eu vou usar os moldes da Simone. Esse aqui que eu vou usar para a cabeça é o do Pierre, coleção do Pierre Marinho, é o Fábrica de Miniaturas. Então, vou pegar a massa pele e vou colocar na cavidade para tirar. É uma cabeça bem simplesinha, dá para fazer manual. Vou até pegar a balança aqui para pesar. É aproximadamente 6,4 gramas. Para quem não tem o molde, dá para fazer também. Aí eu reforço a marcação dos olhos, da bochecha aí. E vou marcar com um marcador de boca. Atrás deixa achatado mesmo, porque vai colar na moldura do imã. Para fazer o corpo, eu vou usar 4,6 gramas de massa branca. Vou fazer nesse molde da Selminha, é o de Santinhos, da coleção Selma Fantuzzi, essa cavidade. Mas quem não tem, dá para fazer manual também. Só fazer um cone, um pouquinho alongadinho e achatado atrás. Então, para unir as duas peças, eu uso um pedaço de arame galvanizado, faço um furinho,
cola branca e colo as duas partes. Elas já estão bem ressecadas, geralmente eu faço de um dia para o outro. Um dia eu faço todas as cabeças e o corpo, e aí agora no dia seguinte eu vou montar o restante da peça. Então eu uso essa cavidade do molde da Selminha para fazer a medida da manga. Aí tem 0,3 gramas de massa, é bem pouquinho. Faço 2 rolinhos, é a manga da Santinha, né? Então eu faço 2 rolinhos branco. Aí eu vou pegar a massa pele, não tem nem medida, é 2 bolinhas bem pequenininhas para fazer a mãozinha dela. Faço uma coxinha pequenininha. Aí eu pego a estequinha, faço um furo, passo cola branca e coloco as mãozinhas. É bem pequenininha mesmo, não tem medida. Aí eu vou posicionar, coloco cola nas laterais, posiciono as mãozinhas e eu vou unir como se ela estivesse fazendo uma oração. Então, já vou fazer a pintura do olho. Eu prefiro fazer com caneta. Essa caneta da Acrylex é permanente. Ela tem uma ponta bem fininha e uma ponta grossa, né? Tem gente que faz com pincel, também dá certo. E a sobrancelha eu fiz com essa caneta marrom, que aí ela é mais fininha. Primeiro é bom fazer a pintura, porque aí depois, quando for fazer o cabelo, as outras coisas não atrapalha, né? Eu vou usar o giz pastel seco para fazer um blushzinho, dar uma corzinha na bochecha dela. Agora vamos fazer o cabelinho. Eu gosto de usar o molde também para padronizar as medidas de outras peças. Então, nesse caso aí, eu usei essa cavidade para tirar uma mecha do cabelo, aí dá 0,8 gramas de massa. E vou tirar mais dois pedacinhos de 0,4 dessa cavidade de baixo, que seria o pé de outro santinho que for fazer nesse molde, né? Porque assim eu não preciso ficar usando a balança. Eu aproveito o mesmo molde para já tirar vários pedaços e fazer as mechinhas do cabelo. Então, aí são 2 mechas de 0,4 e uma de 0,8 para fazer o cabelo. Então, com essa massa eu vou fazer rolinhos, uns rolinhos compridos. Esse primeiro maior eu faço um bem comprido e achato. Aí eu vou passar cola na cabecinha dela. E colo. A gente não precisa fazer o cabelo atrás, porque vai o manto e depois ela vai colada na base, né? Então, não tem necessidade de colocar o cabelinho atrás, até porque se colocar vai ficar muito volume. Então, eu colo aí nessa parte e vou puxando pra baixo, fazendo a voltinha do cabelo. Esse daí é o pedacinho maior, é a mecha maior. Ajeito direitinho, vai ficar certinho. Agora eu vou pegar outro pedacinho de massa. Também faço uma bolinha, um rolinho e achato um pouquinho, não muito, não precisa apertar muito, tem que ficar um certo volume. Coloco na outra lateral e ajeito. Vai ficar assim, ó. Aí eu pego outra mecha pequenininha, de 0,4, faço uma bolinha, um rolinho, achato também, não muito, né? Só um pouquinho. E aí eu vou passar cola nessa emenda, porque pode correr o risco de descolar, né? Então, eu passo cola para ficar melhor. E ajeito fazendo uma franjinha aí na frente da cabeça dela. Aí, nessa emenda, eu uso o pincel modelador para fazer o acabamento, porque mesmo colocando o manto, pode ser que essa parte apareça. Então, tem que ficar bem acabadinho.
Aí em casa vocês fazem com mais calma, que não fiz o acabamento muito detalhado que eu tava filmando, né? Aí eu uso um pincelzinho com água para tirar o excesso de cola, que se ficar aparecendo fica brilhante. Agora para fazer o manto, eu vou usar uma massa azul clara, abro bem fininha e corto com um cortador oval. Esse aí é o segundo do maior pro menor, do kit oval da Blue Star. Eu corto, aí eu uso a massa para limpar o restante que ficou ali na bancada. Ajeito as laterais e eu vou medir a santinha para ver qual a medida que eu tenho que cortar, esse excesso embaixo que eu preciso cortar. Aí eu corto com a carretilha, vou fazendo mais ou menos um arredondadinho, para não ficar com as pontas muito retas, né? Meio arredondada. Ajeito para tirar todas as rebarbas. Aí eu pego o rolinho, coloco na palma da mão e vou passando na lateral para deixar bem fininho, para dar a sensação de tecido mesmo. Então, eu vou passando em toda a lateral. Conforme a gente vai passando o rolinho, vai ficando um movimento de tecido também. E ele vai alisando, né? Vai afinando mais. Aí dá um efeito legal na hora de colocar na cabeça dela. Agora eu vou passar cola na parte de trás, cola branca mesmo. Ela ficou bem retinha, né? E eu vou ajeitar o manto. Coloco bem centralizada e vou ajeitando o manto, fazendo as curvinhas da roupa dela, né? Aí nos bracinhos, nas laterais, eu posso colocar um pinguinho de cola, porque conforme ele vai secando, vai abrindo um pouco, né? Então, às vezes é bom colocar um pedacinho de cola, um pouquinho de cola na manguinha, de um lado e do outro, para o manto fixar melhor. Que assim, quando secar, não vai abrir, ele vai ficar no formato certinho. Agora eu vou fazer o tercinho dela. Eu uso miçanga, essas miçangas coloridas, nesse caso eu usei o rosa para combinar. Então, eu pego uma miçanga só, coloco na agulha, na linha, né? E aí, eu dou um nó, deixando um pedacinho de linha sobrando pra fora. Esse pedaço de linha é importante que a gente vai dar o acabamento nele. É importante dar esse nó também para depois o terço não se desmontar. É onde vai fixar o restante das peças. Aí, eu dou um nó, passo de novo a linha por dentro da miçanguinha. E agora eu vou colocar todas elas. No total, fica um cordãozinho de mais ou menos uns 4 centímetros. Eu contei, vai mais ou menos umas 24 miçangas para cada terço. Então, depois que der essa medida, a gente vai pegar e vai separar as 3 últimas pedrinhas e vai passar a agulha por dentro dela, como se estivesse voltando, separando do restante. Aí, vai formar um arco com 3 bolinhas na ponta. Então, eu puxo, corto o restante, né, para tirar a agulha. E aí, aquela linha que a gente deixou no começo, com esse restante que ficou, a gente dá um nó, que aí vai fixar e vai prender bem o terço aí, não vai desmontar. Eu corto o excesso da linha e passo também uma pontinha de cola branca nesse nozinho, para reforçar ainda mais essa união, né, para não desmontar mesmo. Então, passo um pouquinho de cola
branca mesmo, e deixa reservadinho para secar. Aí eu vou pegar a santinha, passo cola em 2 pontos, um em cada braço dela, que é onde eu vou fixar o terço. Ela já tá seca, tá? Já agora é só montar. Nesse caso aí eu tô usando a cola de lantejoula, pra colar miçanga. Ela vai fixar melhor, né? É só ajeitar aí no bracinho da santa. Agora as peças já estão prontas, é só a gente montar. Então, vou passar a cola na santinha, passar a cola no coração e colar na base. Aí, atrás, eu vou fixar o ímã com cola instantânea. Todos os produtos que eu usei nesse vídeo, vocês encontram lá no site da Fabi Rodrigues. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição desse vídeo eu vou colocar os links dos canais do YouTube das meninas. Todas elas fizeram pecinhas também com esse tema do Dia das Mães. Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.